Hoje o nosso assunto vai ser ética, que é um assunto meio cabeludo, é um assunto controverso, né? Porque o que é ética para mim pode não ser para você. É que nem aquela história de bom senso, né? Bom senso é um negócio que se todo mundo tivesse o mesmo, a gente estava muito mais feliz nesse mundo. Mas eu tenho uma história bem interessante em relação à ética e eu convidei a Thalita Braga, que é minha amiga. A gente se conhece já há alguns anos. Ela foi minha cliente em um determinado momento, onde ela estava numa determinada empresa, e depois a gente acabou se trombando em Cusco, que assim, coisas da vida, né? Coincidências da vida, a gente trombou em Cusco quando eu estava lá com a minha filha, e elas fizeram amizade, enfim. Então eu conheço bastante, assim, né, do perfil da Thalita, me senti muito à vontade, quero te agradecer super por participar, para mim é muito importante ter um ponto de vista diferente do meu, uma visão diferente da minha, que vai acrescentar para mim e acrescentar para todo mundo que vai assistir esse vídeo. Então, eu vou contar uma historinha de um processo de seleção que eu participei, uma grande empresa. E eu morava no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro não tem muita oferta, né? Pelo menos não tinha muita oferta de emprego na época. E eu era uma grande empresa brasileira, e era uma vaga para ser supervisora do Rio, Espírito Santo e uma parte de Minas. Ia ter que viajar muito e tal. Eu já tinha minhas duas filhas mais velhas, não via problema nenhum nisso. E foi um processo de seleção muito longo, muito chato, né? Porque tinha muitos testes, enfim. Bom, lá pelas tantas, numa das entrevistas, isso eu só me lembrava depois, uma das pessoas que me entrevistou falou: Ah, você pretende ter filhos? E eu, na minha cabeça, eu ter filhos, primeiro eu não entendi muito bem qual seria a diferença, né? Qual seria, se aquilo era positivo ou negativo, mas eu tinha quase certeza que eu já tinha falado que eu tinha duas filhas. Afinal de contas, as filhas estão. Não tem como você esconder duas filhas, né? É um negócio meio. Não tem. Não tem, Realmente, né? Você não não. esconde. Nem gato, nem filho, né? A gente esconde. Então, eu achei estranho e pensei, imagina, eu já tenho duas, é claro que eu não quero. E eu respondi, não pretendo. Passou. Bom, passou o tempo, passou mais alguns testes, passou um monte de coisa. E eu fui avisada de que eu era a vencedora do processo. Fiquei super feliz. Aquilo implicava em carro da empresa, implicava num salário super legal, que ia mudar completamente o meu patamar. Uma equipe grande, era uma equipe de 40 e poucas pessoas, em 3 estados diferentes. Assim, era muito legal como aprendizado também, eu estava muito feliz. E o gerente que ia assumir a filial junto comigo, né, nós seríamos par, me chamou para um café da manhã. Falou, vamos tomar um café da manhã amanhã, que eu quero, né, te parabenizar pessoalmente, quero te explicar como vai ser esse processo agora, porque o gerente anterior está saindo. Tá, fui lá. E ele, né, tô eu lá tomando meu café, ele vira e fala, então, o maior ponto de decisão para sua contratação foi o fato de você não ter filhos. Bom, o café parou ali, né? Cara, o que eu falo agora para esse sujeito? Em que momento eles entenderam que eu não tinha filho? Porque em nenhum momento me disseram que era um pré-requisito não ter filhos, né? Lá na frente, lá atrás, né? Como que eu vou fazer agora? E eu pensei rápido, foi o banheiro. Eu me lembro de ter. Você me dá um minuto para ir ao toalete? Porque assim, eu fiquei abalada mesmo. Eu tinha 26 anos, já tinha duas filhas pequenas, mas ainda não era, né, assim, tão articulada, entendeu? Tinha ali um freio na articulação. E eu pensei rápido, eu falei, eu vou segurar essa onda, vou performar o mais alto que eu puder performar esse mês. E dentro do prazo de experiência, eu vou contar para eles que eu tenho duas filhas. Se eles não quiserem ficar comigo, eles me dispensam, porque eles não são obrigados a ficar comigo, enfim. Mas eu acho que eu tenho total capacidade de performar mesmo tendo duas filhas. Afinal de contas, não é um defeito ter dois filhos. E isso é muito interessante, porque eu já tinha ouvido do meu pai, meu próprio pai, assim, há um tempinho atrás, quando eu decidi me separar do pai das minhas filhas mais velhas, ele falou assim, você é louca de se separar, porque quem é que vai querer uma mulher com duas filhas? Você vai ficar com esse marido mesmo. Eu falei, pai, sai fora, né? Não tô nem aí pro que você pensa. E meu pai, assim, casado 3 vezes também, entendeu? Falando aquilo pra mim.
Então, coisas que acontecem. Bom, resumo da ópera. Eu performei aquele mês. Fez 30 dias, eu entrei pela sala do gerente, falei, olha, hoje a gente precisa ter uma conversa, eu quero te dizer o seguinte, uma coisa muito simples, que assim, eu tenho 2 filhas. Eu não sei em que momento do processo isso ficou escondido, mas eu quero te dizer que no dia que você me tomou o café da manhã comigo e me falou aquilo, eu quase engasguei. Decidi que ficaria 30 dias até vocês verem que realmente eu poderia performar, que isso não atrapalharia em nada. E tô aqui para te dizer que você fica à vontade, né? Se você quiser achar que tem que me dispensar, ok. Eu não acho que eu menti para você. Eu, de caso pensado, omiti isso e tô aqui. Eu posso me demitir, ou você me demite, o que você achar melhor. Ele as costas foi embora e ele não me demitiu. Eu fiquei 4 anos nessa empresa, foi uma escola fantástica para mim. E acabei sendo demitida 4 anos depois por um gerente altamente abusivo, assim, que passava, assim, ultrapassava todos os faróis, sabe, avançava todos os sinais, era extremamente indelicado, era um cara, assim, que ainda tinha aquela pegada de que uma mulher poderia ser usada por ele porque está ali à disposição, porque ele é chefe. Coisas, né, que ainda existem, a gente sabe que existe, mas que eu gostaria que tivesse ficado lá pelo passado, mas não é essa a verdade. E quando eu pensei nesse tema, quando eu comecei a escrever sobre esse tema, eu pensei direto na Thalita, por ela ser bonita, jovem, ela trabalhou já em 2 segmentos que são altamente machistas, né? Altamente machistas. E aí eu queria hoje, nessa conversa, que ela contasse primeiro a visão dela dessa questão ética, né? Onde começa, onde termina, e contasse como foi para ela essa carreira, como é que foi em relação à ética, em relação a ela, né? Essas coisas que podem ajudar muito pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, pessoas que já estão no mercado de trabalho e que às vezes não se sentem acolhidas, não sentem que outras pessoas já passaram por situações e sobreviveram muito bem, obrigada, e que uma hora fica tudo bem, né? Eu acho que é uma coisa assim, importante da gente deixar, que uma hora fica bem, né? A gente se acha, né? Acho que uma hora a gente começa a se acostumar, né, a tomar as decisões, né, Cláudia? E a vida vai se tornando um pouco mais simples, sim, né? Não que ela seja, né? Mas que ela vai. Então, primeiro, para mim é uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu amo essa história que a Cláudia conta, assim, porque a primeira vez que eu escutei ela, eu falei assim, meu Deus, né? A gente já passou... Eu já passei por tanta coisa parecida, né? E realmente, eu trabalhei num segmento muito machista e hoje eu trabalho ainda num segmento muito tradicional, que é o segmento agro, né? Então, eu sou engenheira agrônoma, né, de formação, trabalho numa empresa agrícola atualmente, né? Tenho uma posição de liderança, lidero um time que é extremamente heterogêneo, né? Que eu fiz questão de contratar pessoas com um foco em diversidade muito grande, até para as coisas, quando a gente fala muito de ética, eu acho que passa muito por isso, né? A questão de diversidade que a gente está vivendo hoje. Mas eu acho que a primeira historinha que eu queria compartilhar com vocês é muito no sentido, eu acho, muito parecida que você viveu, mas no ponto de vista que eu pensava assim, poxa, os homens fazem isso, por que eu fiz e eu tô me sentindo o cocô do cavalo do bandido? Desculpa. Eu tava começando minha carreira, acho que tinha uns 2 ou 3 anos em vendas, né? Eu comecei minha carreira já quase diretamente na área de vendas, que pra mim era uma maravilha, eu sempre adorei muito. E você começou em agro? Eu comecei no agro, comecei como estagiária e logo depois eu já caí de cabeça na área comercial e foi onde eu me desenvolvi de fato, né? E eu me lembro bem, eu já trabalhava nessa empresa que a gente se conheceu, e eu me lembro bem, Cláudio, que eu fui para uma negociação, e era uma negociação muito importante, um dos maiores clientes que eu tinha na minha carteira, né? E o cara marcou comigo num sábado de manhã. E geralmente a gente não ia para o campo nem nada, no final de semana só quando tinha alguma coisa assim, dia de campo, alguma coisa muito especial, né? E eu falei assim, bom, vou. Peguei meu carrinho, na época eu morava em Goiânia, fui até Cristalina, Goiás, 250 quilômetros, pensando na negociação, tinha me preparado para aquilo. Naquelas estradas maravilhosas. Né? Eu sabia tudo o que eu precisava fazer, né? E sabia até onde eu podia ir e o que eu não podia fazer, que eu não podia avançar.
E naquele momento, a hora que eu cheguei, a gente começou a negociar, tá? Um cara super legal de negociar. Óbvio, ele tava fazendo o papel dele, realmente muito, forçou muito a negociação, mas um cara muito bom de lidar. E eu gostava muito de negociar com ele. Ele me ensinou muito, inclusive, esse cara, né? Em técnica de negociação e tudo mais. E naquele momento, para fechar a negociação, eu precisava de mais 3% que eu não tinha. Eu não tinha aqueles 3%. E eu peguei e virei pra ele e falei assim, negócio fechado. Eu fechei o negócio sem ter aqueles 3%, né? Cara, eu já tinha escutado tanta história dos meus colegas homens, que na sua grande maioria a área de vendas no agro majoritariamente masculina, né? Que vários deles já tinham feito e tudo bem, tava tudo certo com aquilo, né? Eu entrei no carro e falei assim, como é que eu fechei esse negócio? Eu não poderia ter fechado aquilo. Eu não sei se isso vai dar certo ou não, mas na minha cabeça, sim, sabe? Eu tinha um feeling, tinha alguma coisa dentro de mim que eu falava assim, cara, não tem como eu não ter esses 3%. Da conta que eu fiz, com tudo que eu tô entregando de rentabilidade, não tem como não dar os 3% nessa negociação. Eu tinha outras negociações para acontecerem que talvez eu poderia ganhar aqueles 3%, né? Eu corri o risco, eticamente falando, eu tava muito errada, né? Porque eu não podia fazer aquela negociação. E eu entrei no carro para voltar para Goiânia e aquilo me consumia, Cláudio, me consumia. Eu falava assim, o que foi que eu fiz? Como é que eu vou explicar isso? E, cara, seria muito... Para minha carreira, fechar aquela negociação naquele momento seria muito legal, porque há anos a empresa que eu trabalhava não fechava uma negociação com aquele cliente. E eu voltei, eu chorei. Eu não sabia o que fazer, se eu ia ligar para o meu chefe ali naquele dia mesmo, no sábado, se eu ia deixar para segunda, eu não sabia o que fazer. Foram 3 horas de viagem de volta para casa, num desespero, numa angústia, num negócio. Cheguei em casa, falei, calma, respira, Thalita, vamos pensar no que você vai falar na segunda-feira, porque hoje não adianta. E o meu chefe mandando mensagem, e aí, fechou? Como é que foi? Bababá. E eu fingi que eu não vi. Final de semana, já era sábado à tarde, não sei o que. Na segunda-feira, peguei tudo que eu tinha feito, tal. A primeira coisa que eu fiz, eu liguei pra ele. Assim, ó, o seguinte, a negociação foi essa. A gente precisa de mais 3% pra fechar. Eu não falei na hora pra ele que eu tinha fechado. Sim. Ele falou, mas a gente precisa ver. Aí envolveu o gerente de marketing na época, que precisava de mais aquilo e tal. E aquela história. Eu falei, não vai dar. Juntei os dois, falei assim, é o seguinte, eu fechei o negócio. Se não puder dar os 3%, eu volto e renegocio. Mas a verdade é que eu fechei no sábado mesmo, fechei o negócio. Não acho que a gente deveria perder. Acho que a gente tá dentro das negociações que eu tô fazendo, a gente tá com uma rentabilidade ainda muito boa. Eu falei assim, e eu fechei. Por minha conta e risco, posso estar errado, podem dar o feedback que vocês quiserem, mas eu fechei. E naquele momento os dois ficaram assim, porque eu acho que eles não esperavam, né? Sim. Que, poxa, ela fez isso, ela tomou a decisão e tudo mais. Naquele momento eu falei assim, ferrei, né, minha carreira, né? Tipo, olha só, como é que os caras vão voltar a confiar em mim? Mas eu já não conseguia mais, aquilo tava me consumindo. Então, muitas vezes aquilo que você faz fora do que é ético te consome tanto que não vale a pena. Sim. Né? Sim. Que não vale a pena você seguir ou estender. Então foram 3 dias que quase me mataram, né? E conectamos muito que é ética e felicidade, né? Aquela decisão que eu tomei não me fez feliz. Sim. Né? Ela me fez muito mal. Né? Por 3 dias eu fiquei me consumindo. Eu não comi domingo, segunda-feira eu não conseguia fazer nada porque eu precisava falar. E aquilo tava... E eu imagino assim, você, né? Pra falar pra esses dois, né? E a hora... E eu tenho uma característica que você conhece muito, né? Que eu sou muito corajosa, né? Então eu tive uma coragem muito grande pra fechar o negócio. E naquele momento eu falei assim, eu preciso ter a mesma coragem pra falar o que eu fiz, né? Porque o que tá feito. Se eu tiver que voltar... E eu acho que uma das grandes coisas quando você tem uma falha ética é você poder corrigir aquilo, né? Uhum. Então eu volto atrás, falo, olha, fiz o que eu não deveria e agora a gente vai ter que cuidar disso. Eu causei um problema e eu vou resolver. Sim. Né? Se isso não prejudicou ninguém, pode ter prejudicado, abalado relações, ok? Mas se isso não prejudicou, que você reconheça aquilo que você fez. Eu acho que é um dos grandes pontos de quando você falha, de fato, nesse sentido. E eu acho que no mundo corporativo, cada vez mais isso é importante, né? Porque muitas vezes
Eu já vi ao longo da história que eu trabalho que as pessoas tomam decisões que não são éticas e beleza, elas seguem a vida, elas nunca voltam Fica lá tudo atrás. por isso mesmo, né? É. Assim, Então, segue o baile. eu falei assim, se precisar eu volto com o cliente, eu falo pra ele que foi minha conta de risco que a gente não tem. Então, eu causei um grande impacto, né, no sistema naquele momento. Tipo, as coisas desengranaram e realmente depois foi aquele feedback, olha, tomou decisão, beleza, você precisava fazer, você precisava tomar aquela decisão na frente do cliente naquele momento, mas você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu tava no começo da minha carreira, eu tinha 23 anos, né? Então, no ímpeto de querer fazer, de querer mostrar resultado, e quanto mais jovem a gente é, mais risco a gente tende a correr e mais a gente pode ser pego na questão da ética muito mais facilmente. Muito mais, né? eu acho. Eu acho que essa foi a minha primeira grande... Quando a gente falou do tema, veio tão facilmente essa história na minha cabeça, porque eu pensei assim, eu não quero passar por isso de novo. Sim. Né? E esse ponto, depois, ao longo da minha carreira, a questão ética de ser leal e falar aquilo que precisa, de fato, do que está acontecendo, acho que foi uma experiência muito importante para ser quem eu sou hoje quando eu falo de ética. De tomar as decisões corretas para que você possa fazer aquilo que é necessário. Muitas vezes, sendo ético, você não vai poder fazer aquilo que você gostaria de fazer. Sim. Né? E aquilo vai esbarrar em alguma coisa. Mas eu digo que hoje eu prefiro que isso aconteça porque eu vou estar mais tranquila. Porque né, aquilo não vai me machucar como me machucou naquele momento. Foi uma grande experiência nesse sentido, viu, Clau? Contribuindo aí para o nosso conversa. E duas coisas que eu acho que eu quero acrescentar. Primeiro, que ética, gente, se a gente for resumir bem, é um conjunto de regras que a gente usa para viver. Né? Dentro de uma companhia, dentro da nossa família, na sociedade. É um conjunto de regras ali que, assim, vamos seguir essas regrinhas e vamos que vamos. É mais ou menos isso. Se eu fosse explicar para uma criança hoje, seria mais ou menos isso. E a outra coisa que eu acho que é importante falar para vocês é que se a gente tivesse que colocar dentro de uma sala de convenção, né, uma sala de reunião, todos os vendedores de uma empresa de agro, dá mais ou menos assim, no máximo 5% de mulher. Sendo que desses 5%, 3% trabalha no marketing. Os outros 2% é que vão para o campo, tipo ela aí. E olha lá se são dois. E olha lá. Hoje está melhor, mas quando você tinha 23 anos, não. Você devia ser a única em vendas. Nós éramos 4 ou 5 no Brasil. Assim, é um número absurdo, né? Porque assim, porque é um trabalho muito duro, né? São estradas e estradas assim, percorridas, as propriedades que são atendidas por chamam de como se fosse um representante comercial, né? São distantes, né? Não está assim no centro. Você não vai num prédio e chama o elevador, não. Você roda 300 quilômetros para chegar na fazenda do cara. E dentro da fazenda dele você ainda roda até chegar na sede onde ele está trabalhando. E depois você tem a volta. Então, assim, é um trabalho pesado, não é uma coisa muito fácil. Mas fora esses adendos, Thalita, você se sentiu assediada nesses momentos da sua carreira, assim, por homem ou por mulher mesmo? Porque, assim, as pessoas se enganam, mas mulheres assediam mulheres, né? Sim. Acontece. Me conta uma vez, assim, que você tenha sido assediada e como você saiu dessa situação de assédio. Eu já fui assediada por homens, óbvio, né? E eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, que eu atendi um cliente também, nessa mesma região ainda, e o gerente da fazenda com quem eu negociava um cara muito legal, né? Muito legal. E talvez ele entendeu que pelo meu perfil ele poderia avançar um pouco mais, e um belo dia eu cheguei em casa, eu tinha um buquê de rosas vermelhas dele, né? Com um cartãozinho assinado por ele. Eu me senti tão mal, porque eu namorava naquela época, né? Eu tinha um namorado e tal. Falei, o que foi que ele entendeu? Ele entendeu errado. Que mensagem que eu passei, que é a primeira coisa. né? Porque você começa a desconfiar de você, né? Como mulher, a gente fala assim, poxa, mas onde que eu falhei, né? O que será que eu falei? E eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa... E a maioria dos homens, eles têm uma tendência muito forte a achar que simpatia e que comunicação é você dar mole. Resumo da ópera funciona. E eu não... Me desculpem, meninos, mas eu não tô fazendo apologia, nada disso, não.
mas é real, Sim. né? E quando uma mulher ela é muito comunicativa, muito simpática e tal, as coisas acontecem de uma maneira um pouco mais equivocadas. Eu acho que é esse o termo. Sim. Né? E eu cheguei em casa, tinha aquele buquê de flores, e nesse dia o meu namorado não tava. E eu olhei para aquilo e eu fiquei por horas pensando, o que eu vou fazer com aquilo? Né? Como é que, quando você recebe flores, geralmente você agradece. Né? É isso que você faz, por educação. Né? E eu fiquei por muito tempo pensando no que eu ia fazer. E eu andava de um canto pro outro em casa, assim, ó, Cláudia, sem saber o que fazer. E aí eu decidi que eu ia pegar aquele buquê de flores e eu ia devolver para ele. Né? Primeiro porque eu não poderia aceitar, realmente, porque eu era comprometida. E segundo porque a gente tinha uma relação profissional, né? Que ela não seria qualquer outra coisa, Sim. Além disso. E aí eu devolvi o buquê de flores para ele. Eu fui até ele e falei assim, olha, eu não sei de fato o que você entendeu. Naquela época eu não era tão polida, né? Eu era muito jovem. Eu não usei essas palavras, óbvio, né? Que você usaria hoje, talvez. Eu falei, olha, eu não vou ficar com as flores, né? Eu não posso aceitar. Primeiro porque eu tenho namorado. Segundo porque a nossa relação ela é profissional. E ela tem que acontecer no horário comercial. Não fora dele. E naquele momento, aquilo me deu tanta força, assim, pra tomar depois decisões no que eu fui sofrendo de assédio, que eu falo que outro marco, né? São marcos, a gente vai vendo marcos, né, meninas? Eu acho que o que a gente tá fazendo aqui é tentando deixar alguma coisa pra ajudar nas experiências, né? No que vai acontecer. Mas sim ou sim, a gente vai tendo marcos na vida que nos ensinam, né? Assim, puxa, eu sei que se eu tomar essa decisão de novo, nesse momento, isso vai dar certo. Deu certo dessa vez, né? Esse cara, ele me respeita até hoje, a gente se fala até hoje, ele se casou, ele tem filhos. E ele fala que eu fui muito direta, né? Fui muito, talvez, agressiva em devolver, mas só assim pra ele ter entendido o recado. Então, bom, recado dado, né? E eu já fui também assediada por mulher, moralmente, no meu ambiente de trabalho, né? Eu escutei de uma pessoa com quem eu trabalhei que não era pela minha beleza ou porque eu era bonita e magra que o meu trabalho ia se sustentar ao longo do tempo se eu não entregasse aquele job que tava rolando, né? O que não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Não tá em questão isso. Então, né? E quando a gente fala de assédio, o assédio ele pode acontecer por um cliente que para ele não tem nada a ver com ética, te mandar flores ou não. Sim. Ele tá fazendo aquilo que ele tem vontade, né? Sim. Mas pra mim, dentro da cadeira que eu ocupava, mexeu com isso, né? Sim. Então, devolver as flores pra ele foi um ponto, talvez, muito forte, mas que eu precisava de um posicionamento, né? Eu precisava, depois de pensar por horas, foi o caminho que eu encontrei. Poderiam ter caminhos diferentes? Poderiam. Mas eu fiz aquilo que eu consegui fazer dentro da possibilidade que eu tinha, dentro do conhecimento que eu tinha naquele momento. Eu era muito jovem, de novo, né? Era ali no começo da minha carreira, né? Depois, os homens, depois dessa história, eles não mexeram mais comigo, não. Correu a notícia. Correu a notícia por eles, não mexeram mais comigo, não. E aí, cada vez menos, eu fui sofrendo esse tipo de assédio, né? Eu sofri outros, óbvio, né? De homens falarem na mesa de negociação, mas você é mulher, negociar com mulher. E fala, né? Tipo, e fale. Hoje ainda talvez seja comum. E o outro ponto foi esse de uma mulher, né? Fazer isso, né? Porque eu acho que a gente se sente um pouco assim, mas é um problema ser bonita, então, né? Que hoje eu tenho muita segurança da minha competência, da minha carreira, de onde eu cheguei, né? Nunca foi um problema pra mim entregar. Pelo contrário, né? A vida é movimento, né, Cláudia? Então, a gente sempre brinca com isso e a gente é muito parecida nesse sentido, que eu não parei em nenhum momento da minha carreira exatamente porque eu queria mais e eu sabia que eu podia entregar mais. Então, a entrega pra mim nunca foi um problema. Mas muitas vezes a gente é assediada exatamente para pegar naquele ponto que talvez te desequilibre. Sim. Né? E o assédio vem para isso, né? Quando a pessoa ela tende a fazer isso é para pegar em algum ponto que vai te desequilibrar. E esse ponto foi marcante para mim, porque foi a primeira vez que eu sofri de mulher um assédio, assim. Então aquilo, eu acho que eu já ouvi também. Já ouvi assim, são gatilhos, né? Você conseguiu esse emprego porque você é bonita. O cara tá afim de você.
E são gatilhos que vão levando a gente a outros patamares, né? Não. Então, esse tipo de coisa foi uma das coisas que me bateu assim. Eu falei assim, nossa, eu nunca quero fazer isso com outra mulher quando eu estiver numa cadeira como essa pessoa. Né? Como líder, jamais que eu quero fazer isso. Jamais. Né? Pelo amor de Deus, jamais que eu quero fazer isso na minha vida. Eu não quero repetir essa história. Isso é muito interessante, que eu estava me lembrando aqui enquanto você falava, que eu, né, trabalhei com eventos grande parte da vida e muito no segmento agro. Então, assim, eu cansei de entrar numa sala onde tinham 500 homens, né? Assim, sempre. E amigas minhas particulares me perguntavam assim, nossa, mas você deve se dar super bem, né? Porque assim, é um monte de homem. Eu, oi? Tô trabalhando? Que parte que você não entendeu? Que parte que você não entende? Gente, assim, que vem na cabeça das pessoas. Eu comentando tranquilamente, assim, não, é porque são muitos homens, então, assim, é um perfil onde as coisas têm que ser mesmo muito mais masculinas, né, para fazer, assim, palestra, qualquer coisa que vai fazer, não dá para ser uma coisa, né, muito feminina, porque os caras dormem, né, na cadeira, não tem jeito. E a de Itacuja me perguntou, nossa, você deve se dar super bem. Eu, como assim? Não falta homem nesses lugares, né? Olha... Então, olha, meu Deus, né? Olha, meu Deus, né? Eu não vou para a empresa de ninguém para caçar, né? Eu vou para a empresa para trabalhar, né? É uma relação, isso de mulher para mulher, né? De mulher para mulher. Que eu acho que é um ponto que é super importante a gente entender, acolher o que a outra está falando aquilo com a gente. Mas fazer as nossas decisões, assim, tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas no sentido de minimizar isso cada vez mais. Assim, acho que a gente não precisa partir para briga com uma mulher que fala isso, mas é importante explicar na hora, falar, olha, eu vou para trabalhar, eu não vou para me divertir, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso estar solteira, eu posso estar sozinha, mas eu não vou de maneira nenhuma usar o meu lado pessoal numa situação de trabalho, porque é trabalho. E eu acho que é importante sempre esclarecer, ou quando você tem uma pessoa que está num cargo acima de você, uma mulher, e essa mulher é abusiva nesse sentido, né, de alguma maneira tentar te diminuir, né, ou porque você é bonita, ou porque você não é, né, porque tem muito também, né, de botar dedos em feridas. E é muito importante, para que a gente lide com isso, é muito importante, gente, uma coisa que chama autoconhecimento. Conhecer a você mesma é a maior arma que a gente tem contra qualquer opressão, sim, contra qualquer abuso, contra qualquer coisa. Porque à medida que você se conhece, reconhece seu valor, à medida que você pode se olhar no espelho e falar, nossa, eu trabalho bem, eu exerço perfeitamente a minha função, eu entrego aquilo que me é demandado, você se afasta cada vez mais desse tipo de gatilho que tentam colocar. Porque o gatilho, gente, só engatilha quando você tem aquele sentimento, né? Por isso que chama gatilho. A pessoa só vai e joga assim um estalinho, né, em cima e vira uma bomba atômica para a pessoa. E o ser humano é muito esperto, né? Ele sabe quando... É muito fácil a gente identificar quando tem alguma coisa ali que você tá sensível. Sim. Né? Então, o ser humano é muito esperto. Super. Muitas vezes ele vai usar isso a favor dele. Sim. Né? E o quanto você tá suscetível a deixar acontecer ou não, é esse ponto do autoconhecimento, né? Acho que ao longo da minha carreira, eu brinco, Cláudio, que eu já fui muito impulsiva, né? Jovem, impulsiva, eu falava muitas coisas, eu era muito direta, eu sou sagitariana debochada, gente, então eu fazia piadas pesadas, assim, né? Porque é o meu perfil. Sim. E aí eu fui me conhecendo nesse processo todo, né? Hoje, quando você fala sem discutir, hoje eu entro em grandes debates, né? Querendo tirar o resultado daquilo, não sair dali com uma discussão acalorada, mas que eu consigo já controlar muito disso por saber quem eu sou. E temas que me pegam, como injustiça, como liderança feminina, como liberdade da mulher, esse tipo de coisa, ou como ética da mulher mesmo, nisso que a gente está falando, eu acho que nesse período de carreira você vai amadurecendo e eu acho que o ponto mais legal é você entrar nas discussões para ajudar as pessoas a entenderem aquilo que
tá acontecendo, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas ainda não tiveram contato com aquele tema que é tão relevante, né? Que você tá querendo discutir. Sim. E hoje eu brinco que a minha capacidade de escutar, ela é muito maior do que a minha de falar. E por muitos anos eu queria me posicionar, né? Por muitos anos eu queria ser escutada a qualquer preço, a qualquer custo. E você tem várias maneiras de fazer se ouvir, né? Não precisa ser na impulsividade, na agressividade. Mas eu acho que a gente só mesmo com uma experiência, com arrebentando a cara um pouquinho. E é muito importante ser impetuoso, né? Assim, realmente gostar do movimento e se tiver medo, ir com medo, porque isso gera experiência, isso gera experimentação para você, isso gera se conhecer, isso mostra até que ponto você consegue ir. E muito importante, assim, é você honrar mesmo até que ponto você pode ir, né? Assim, a ética e felicidade. Até que ponto eu vou pela ética e até onde eu consigo ser feliz. Como eu consigo ser feliz sendo ética? As coisas têm que caminhar assim bem pertinho, né? Não dá para ser uma coisa apartada da outra, né? Eu tive uma situação no começo desse ano muito engraçada, assim, que uma pessoa terceira entrou em contato comigo, trabalha com dados muito confidenciais na companhia que eu trabalho, me perguntando sobre um dado nosso. Como é que você tem acesso a isso? Oi? Eu falei, desculpa, mas eu não posso falar sobre isso. E vou te falar uma coisa. Eu vou precisar falar para a empresa que você tem esse dado. Porque veio de algum lugar. Sim. Se não veio de mim, né? Que sou a dona do dado, alguém pegou e te deu. E isso gerou uma das pessoas com quem eu falei, ela falou assim, você é extremamente ética, talvez, né? E é um reconhecimento hoje. Olha que coisa legal, né? Isso é legal. Ao longo da carreira fazer essa conexão, porque essa pessoa até escreveu para mim, falou assim, Thalita, você é extremamente ética, tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E eu sei que você vai ter que denunciar, você vai ter que falar sobre isso, né? E aí depois a gente entendeu como é que, né, essa pessoa estava meio que flertando com os dados, pegou dali, pegou daqui. E a outra pessoa com quem eu falei dentro da companhia, ela falou assim, você é uma pessoa muito ética, né? Então, como é que a gente chega até esse ponto, né? Eu acho que aí que tá, né, Cláudia? Como é que a gente chega com que as pessoas te reconheçam dessa maneira? Porque ao longo do tempo, talvez aquela situação que eu acabei de contar pra vocês, lá atrás, ela realmente fez com que eu pudesse olhar a ética e a felicidade de uma maneira diferente. Porque quando eu recebi essa notícia, no começo desse ano, eu falei assim, eu preciso tomar uma atitude, né? Porque se eu não fizer daqui a pouco, chegou até mim. Sim. E eu não vou fazer nada com isso, eu me torno cúmplice das coisas, né? Então, felicidade para mim hoje é pegar tudo isso, esse conjunto que existe, dessas regras que existem aonde eu trabalho, né? E andar muito aderente a isso. Porque não é que o meu emprego depende da minha ética, óbvio, né? Mas eu acho que a minha noite de sono profissional que eu sou depende muito mais. Com então, certeza. Né, de colocar a cabecinha no travesseiro, aquele velho jornal, né? E dormir em paz, com a minha consciência. Isso pra mim é felicidade, quando você faz a conexão, né? Então é bom ser reconhecida dessa maneira hoje, mas também eu tenho a certeza que eu sou muito feliz com as decisões éticas que eu tomo na minha carreira e na minha posição hoje. Então, eu acho que esses pontos de conexão ao longo da caminhada que fazem sentido. Sim, não é? Sim. Para você. É o que vai fazer sentido na frente, né? E eu acho que tem os percalços de início de carreira e eu acho que é muito ali que você acaba construindo, né? Aquilo que você vai ser na frente. Então, assim, eu acho que é muito importante ter esses critérios, assim, bem resolvidos na cabeça. Não importa os inputs que você recebeu na sua casa, não importa os inputs que você recebeu na sua comunidade, não importa aquilo que foi falado para você, importa aquilo verdadeiramente que você acredita e aquilo que você quer construir para o teu futuro. Né? Assim, no fundo, a gente está aqui e vai falar sempre de questões do mundo corporativo, porque eu penso que hoje, sei lá, 99% das mulheres, elas querem ter uma carreira, né? Não é só... antigamente você perguntava para uma menina o que ela queria ser quando crescer, era ser professora, ter filho, ser mãe. Acho que se a gente perguntar para minha neta hoje, para Isabela, ela fala, eu quero ser artista plástica.
né? A Isabela não tá nem aí com o como ela vai fazer para chegar lá, mas, né, na cabeça dela é ser artista plástica. Gente, há 30 anos atrás, você perguntava para uma menina, essa resposta não viria, né? Não era do coletivo, né? E eu acho que isso tudo é reflexo do coletivo que eu construí, do coletivo que você constrói, do coletivo que minhas filhas constroem, que todas nós construímos, no sentido de sermos éticas, no sentido de termos objetivo, no sentido de sermos fortes, sem ser grosseiras, né? Que a gente pode ser muito suave, que a gente pode ser muito acolhedora, mas nem por isso a gente precisa sucumbir a assédios, abusos ou coisas que nos incomodem, né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é o quanto que a gente pode inspirar essas Exatamente, histórias, né? Exatamente. Acho que talvez esse é o carinho que a gente quer deixar como recado, com carinho para quem vai ouvir, porque eu acho que não para por aqui. Ainda você vai viver todo dia experiências, Sim. Como vão vir mais. Eu também, ao longo da minha carreira, ainda tenho uma carreira, a gente ainda tem uma vida enorme, uma carreira enorme para construir coisas. Vão acontecer, né? Mas como é que a gente vai tomando as decisões em relação a isso? É muito bom ouvir a história dos outros, sim, para você pensar assim, poxa, dá para construir uma história legal. E não é só a decisão que eu vou tomar aqui dentro. Poxa, eu já ouvi alguém falando que fez isso. Talvez se encaixe para essa minha situação aqui, para essa experiência que eu tô vivendo. Como sair dela? Exatamente. Como sair dessa saia justa? Como eu me comporto diante disso? O que eu faço? Exato. E agora? O que eu faço com isso? Então é bom ouvir essas histórias. Como eu falo, que eu amo escutar essa sua história, porque por muitas vezes você acaba lembrando disso. Você é uma mulher que me inspira demais, né? Obrigada. Isso eu já te falei várias vezes. Eu admiro muito a Cláudia. E eu tenho certeza que todas as histórias que a gente vai ouvindo e o que eu já ouvi de você, isso vai inspirando a gente e vai deixando a gente mais confortável de que tem uma saída, né? Que por mais que a situação ela seja super complicada, existe uma saída para te deixar em paz. Sim, né? Te fazer feliz, né? No final do dia todo mundo quer ser feliz, né, Thaline? É isso. Gente, então é isso. A gente tá gravando isso aqui num domingo de manhã, porque a agenda da Thalita é super apertada. Então, assim, eu tenho super que te agradecer pela doação, né? Pela paciência. Isso aqui é um projeto meu, pessoal, não tem nada a ver com trabalho. E ela foi super querida em aceitar meu convite. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido passar para vocês inputs que são importantes dentro desse tema, que é ética e felicidade. E até o próximo vídeo. Eu vou ter várias convidadas muito legais, assim, igual a Thalita aí, para conversar com a gente, tá bom? Muito obrigada por assistir a gente.